Muitas pessoas não sabem disso, mas estamos em uma batalha constante enquanto estamos na Terra. E a questão é, não importa quem você sempre terá pelo menos um ou outro confronto espiritual acontecendo em sua vida. A Bíblia fala que Satanás, em uma ocasião, disse a Deus que vaga por toda a terra. Esse é o trabalho dele. Ele se encarregou de fazer isso. Mas o que ele está fazendo enquanto anda por toda a terra? Pedro nos diz em sua carta à igreja, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Jesus detalhou ainda mais o que significa esse devorar em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é esse ladrão? O diabo. E qual é o objetivo dele na sua vida? Te roubar, matar suas finanças, sua fé, saúde, família, entes queridos, motivação, paixão e você. Ele quer aniquilar a sua vida completamente. O inimigo não te ama, caro cristão. Não importa o que certos grupos de pessoas possam dizer. Você não precisa se colocar no caminho do diabo para que ele venha até você. Você é um alvo ambulante enquanto for objeto do amor de Deus e puder caminhar na terra desfrutando da misericórdia de Deus. O diabo virá até você. A Bíblia não deixa dúvidas quanto a essas constantes batalhas com o inimigo. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12: Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, esta mensagem não é para assustá-los, mas sim para ajudá-los. Como? Te deixando ciente que 1. Você não está sozinho. 2. Sua situação não é um mistério. 3. Não há nada de errado em você passar pelo que está passando. 4. Deus abriu um caminho para você antes mesmo de você nascer. Então considere este vídeo como uma mensagem de Deus te capacitando para a vitória. Todas as crises financeiras, tudo que faz parecer que sua vida está desmoronando, são resultados de um ataque espiritual contra você. Ora, assim como Deus tem planos para a sua vida, Satanás também tem planos para você. A diferença é que os planos de Deus para você são para o bem e não para o mal. Já os planos de Satanás são maus. Não há nada de bom nos planos do inimigo. Além disso, Deus prometeu nos livrar dos planos do maligno quando colocamos nossa fé nele. Você já colocou sua fé em Deus hoje? Por que isso é tão importante? Quando você coloca sua fé em Deus, crendo em seu Filho, Jesus, você rende a sua vida a Ele. Essa rendição dá a Deus condições para se envolver em sua vida. E como eu sempre digo, quando Deus está no comando de sua vida, suas batalhas se tornam as batalhas dele, e suas crises se tornam preocupação dele. Todo aquele que é filho de Deus tem essa vantagem única, meu amigo. É por isso que o seu status como cristão deve estar intacto. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você recebe o direito de ser chamado de filho de Deus, um membro da família de Deus. Que lugar único para pertencer! Eis a razão pela qual isso é algo único. Quando você se torna um filho de Deus, Ele te dá todas as vantagens necessárias para se manter vitorioso nessa luta. Você precisa aprender a usar essas armas a seu favor. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,
anulando conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas armas não falham. Elas podem te transformar de uma pessoa fraca, derrotada, frustrada e deprimida em um formidável campeão, caminhando em consistente vitória ao longo do tempo. Temos a armadura de Deus para ser usada em nossa vida cotidiana e quando oramos contra as obras do diabo. Dentro desta armadura está a palavra de Deus, a espada do seu Espírito. Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos também a arma do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Onde o sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Jesus clama por misericórdia e bem-estar. Enquanto o sangue de Abel condena, o sangue de Jesus justifica. E quando suplicamos o sangue, cancelamos o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Quando você mixar a palavra de Deus na sua vida como um testemunho e o sangue de Jesus como resposta ao desafio de Satanás, você será vitorioso. Uma das maneiras de fazer isso é através da oração constante. Meu amigo, um cristão que ora é um cristão poderoso. Através da oração, você pode ativar sua armadura. Por meio da oração, você pode mover as mãos de Deus em seu favor. E por meio da oração, você pode frustrar o plano de Satanás sobre sua vida. Então, o que você espera ver na sua vida? Ore a respeito. E o que você quer deixar de ver na sua vida? Ore a respeito. É assim que funciona, meu amigo. E eu creio que ao ouvir isso, seu ser espiritual será encorajado a orar e a quebrar todos os planos malignos do inimigo sobre você. Então, com esse espírito, vamos orar. Deus e Pai, agradeço pela grande bênção de ser chamado de Teu Filho. Tua palavra constantemente me lembra que por meio da obra consumada de Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor me libertou do poder das trevas e me transportou para o Teu reino. Ela diz também que o Senhor me salvou e me qualificou para ter parte em Tua herança. Meu Pai, o Senhor também me lembrou que, independentemente das coisas que vejo ou não, em qualquer fase da minha vida, Teus planos para mim são para o bem e não para o mal. Meu futuro está seguro com o Senhor. O Senhor prometeu que nunca me deixará, nem me abandonará. Eu creio nisso todos os dias, Senhor, inclusive agora. Eu devo confessar, Pai, que há dias em que me sinto perdido, vazio, confuso e com dúvidas sobre a vida. O inimigo tenta me dominar com pensamentos negativos, medos e oportunidades pecaminosas para me fazer cair da posição em que o Senhor me colocou. Mas em todas as coisas, meu testemunho é que o Senhor sempre me ajuda. Estou aqui hoje não porque todas as minhas necessidades foram atendidas, mas porque o Senhor tem sido fiel em me manter vivo. E estou convencido de que se o Senhor me manteve vivo, Tuas obras ainda não estão completas na minha vida. Pai, no espírito do que o Senhor fez e do que está fazendo, eu permaneço na fé e declaro na autoridade de Cristo:
eu destruo todos os planos malignos do inimigo contra minha família e contra mim. Pai, tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra mim pelo diabo ou por quem quer que seja prevalecerá. E diz também que o Senhor refutará toda língua que me acusar. Pai, esta é a herança dos teus servos, e esta é a tua justificação. Então eu declaro que as armas de Satanás lançadas contra mim não prosperarão. Tua palavra também disse que o Senhor desaponta os artifícios dos astutos para que as mãos deles não consigam completar seus planos. Diz também que o Senhor frustra os planos daqueles que se opõem a ti. Além disso, sei que estou com o Senhor e o Senhor está em mim. Quem vem contra mim, vem contra aquele que está em mim. Então me alegrarei, pois aquele que vive em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu estou na autoridade da palavra de Deus, do sangue de Jesus e do teu nome, que é maior do que qualquer outro nome, para declarar que no que diz respeito a mim e a minha família, nenhum plano dos ímpios prosperará. Eu quebro o plano maligno forjado contra a minha paz, contra meu casamento, minhas finanças, minha fé, e ando com Deus, meus filhos e seus negócios, meu cônjuge e seus negócios e tudo que está conectado à minha vida. Pelo sangue de Jesus, eu quebro o ciclo de fracasso em minha vida. Pelo sangue de Jesus, eu quebro o pacto da morte na minha família. Pelo sangue de Jesus, quebro a aliança de rebeldia, doenças e esterilidade em minha vida em nome de Jesus. Eu viverei e não morrerei. Minha família viverá e não morrerá. Meu ministério viverá e não morrerá. Minhas finanças e negócios viverão e não morrerão. Meu destino contará as obras do Senhor nesta vida e no porvir. Eu me recuso a andar com medo. Não me acovardarei diante do diabo, nem me curvarei diante dos altares dele. Eu pertenço ao Senhor e ele lutará por mim. A batalha é do Senhor e a vitória é minha. Sou intocável, porque sou ungido de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos pessoas que vêm contra nós, fazem comentários negativos e tentam nos desacreditar ou nos menosprezar. Alguém o julgou mal, espalhou boatos ou o feriu de uma forma ou de outra? Nossa natureza humana naturalmente quer esclarecer as coisas e revidar. Mesmo como cristãos, enfrentamos batalhas, momentos de intensa tentação, dúvida, medo e ansiedade. Às vezes pensamos que quando lutamos por nós mesmos, podemos acabar com tudo de uma vez por todas. Mas o problema com essa abordagem é que assim que você resolver um problema, outros 3 aparecerão. Sempre haverá uma oposição, uma batalha por saúde, dinheiro, trabalho ou relacionamento. E se você estiver constantemente tentando lutar por si mesmo, ficará distraído, exausto e até derrotado. A força humana é limitada em comparação com a força sobrenatural de Deus, onde as batalhas de nossa vida estão envolvidas. O maior desafio que muitos de nós cristãos enfrentamos é deixar que Deus lute por nós. Se for deixar Deus lutar por você, você deve se submeter à sua vontade total e completamente a Ele. Eu sei, a ideia de não estar no controle de tudo é assustadora. Não é algo a que estamos acostumados, pois há anos nos dizem que precisamos ser corajosos e aprender a fazer as coisas por conta própria. Quando se trata de guerra espiritual, não somos nós que lutamos contra o inimigo, é Deus quem luta através de nós. Quando você estiver lutando por si mesmo, o verdadeiro defensor, o Deus Altíssimo, recuará. Ele vai deixar você fazer do seu jeito, mas quando você toma essa decisão e diz: Deus, estou entregando isso ao Senhor, não vou passar minha vida preocupado com o que alguém está dizendo, desperdiçando minha energia, tentando fazê-lo mudar de ideia, chateado porque não são como eu. Deus, eu sei que o Senhor está lutando minhas batalhas. Então Deus, o Criador do Universo, irá para a guerra em seu favor. Quando as pessoas tentarem te derrubar, Deus vai te levantar.
A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 14: vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Imagine esta cena. Os israelitas acabaram de ser libertados da escravidão no Egito e Deus os guiava por uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite. Ele os leva até a beira do Mar Vermelho, basicamente um beco sem saída. Eles têm uma enorme massa de água na frente deles e atrás um exército egípcio que quer alcançá-los. Quando você se encontra em um beco sem saída, como os israelitas, pode ter certeza de que Deus lutará por você, meu amigo e minha amiga, se você confiar nele. E assim os israelitas começaram a entrar em pânico. Eles disseram: o que faremos? Estamos prestes a ser recapturados. Isso vai ser o nosso fim. E Deus lhe disse: apenas fique em silêncio. Eu vou lutar por você. O que aconteceu depois disso? Deus fez o que só Ele pode fazer. Ele dividiu o mar ao meio. Eles tiveram então uma parede de água dos dois lados e Deus conduziu o seu povo em terra seca. Como isso foi possível? Isso só foi possível por causa do poder sobrenatural de Deus. O Senhor lutará por você. Ele lutou por seu povo e eles não se preocuparam em levantar um dedo em sua defesa. Portanto, pense em suas lutas atuais, nos desafios pelos quais está passando, nos momentos em que não vê uma saída para a oposição e nos momentos de grande tristeza e luto. Caro cristão, fique tranquilo, porque Deus prometeu lutar essas batalhas por você. Em Isaías capítulo 41, versículo 13 diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você consegue ter a perspectiva agora? Existem muitas histórias semelhantes na Bíblia onde Deus, em todo o seu poder, salvou as pessoas que o amavam. Deus vai lutar por você, mas a única coisa que você precisa fazer é ficar e confiar. Outras traduções de Êxodo capítulo 14, versículo 14 dizem: o Senhor lutará por vocês. Você só precisa ficar quieto. Você acorda todos os dias angustiado por causa de um vício ou um hábito que te persegue. Você vive atormentado pensando: essa coisa horrível ainda está viva em mim? Deus sabe tudo sobre o pecado que permanece em seu coração. E Ele sabe como você odeia isso e tem chorado por isso. Deus está ciente dos vícios que você está enfrentando. Deus sabe sobre sua oposição. Agora, Ele quer que você ouça estas palavras do salmista. Salmos 28, capítulo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Por causa disso, Davi pôde dizer: não temerei mal algum. O diabo obteria a vitória se pudesse convencer Davi a ter medo. Já percebeu que é assim que ele também nos engana? Ele quer que você tenha medo de não ser ajudado. Uma vez que você concorda, ele tira o melhor de você e você permanece escravo de suas manipulações. Deus está dizendo para você que está sofrendo e machucado: não tema e não desanime. Você não precisa lutar nesta batalha. Fique firme, mantenha sua posição e veja a salvação do Senhor em seu nome. Você pode estar se perguntando: mas o que devo fazer? Como posso ter a paz do Senhor e descansar em tudo isso? Você só precisa ficar quieto. Você só precisa manter a sua paz e permanecer em repouso. Você não precisa levantar um dedo. O que significa ficar quieto? Como o silêncio afeta a capacidade de Deus de trabalhar em seu favor. Está escrito no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando você não fica parado e tende a entrar na luta enquanto Deus está tentando lutar por você, isso muitas vezes atrapalha a maneira como as coisas funcionam. Você precisa se lembrar que os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos que nossos caminhos humanos. Você já achou que Deus está demorando muito e você então tenta fazer as coisas sozinho? É você, meu amigo e minha amiga. Se for, você deve aprender com Abraão.
Quando Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus, as coisas não saíram exatamente como eles esperavam e as consequências se espalharam através dos tempos. Mas quando pararam e permitiram que Deus resolvesse as coisas em seu favor, eles não apenas conseguiram exatamente o que queriam, mas também se tornaram parte de um milagre. Ficar quieto significa estar disposto a esperar, significa deixar sua agenda de lado e permitir que Deus trabalhe no plano perfeito que Ele tem para você. Vamos aos passos para ficar parado e deixar Deus lutar por você. Leia a palavra de Deus. Deus nos deu a Bíblia para nos ajudar a aprender sobre Ele, nos lembrar de suas promessas e nos dar esperança neste mundo sombrio. Ao lermos sua palavra, aprendemos o que a Bíblia diz sobre descansar em Deus, porque a Escritura nos mostra claramente que Deus nos ama. Ele está conosco, Ele sabe o que está fazendo. Afinal, se Deus pôde enviar pragas para libertar uma nação escravizada e abrir o Mar Vermelho para conduzi-la à segurança, então Ele também pode livrá-lo de tudo que você estiver passando. Se Ele pôde tomar uma cidade apenas com o som das trombetas, derrotar um exército de dezenas de milhares com apenas 300 homens, salvar 3 homens de uma fornalha ardente e ressuscitar Jesus dentre os mortos, então Ele pode lidar com qualquer coisa que vem em nosso caminho. Ler a palavra é como começar a encontrar Deus e a aprender a descansar nele. Pratique a obediência. Como cristãos, somos chamados a andar em obediência. Quando estamos sendo obedientes, também estamos quietos na presença de Deus. A obediência desafia sua carne. É preciso humildade e amor para obedecê-lo de todo o coração. Por meio da obediência, você está dizendo a Deus que depende dele e confia em sua sabedoria, independentemente do que você sente ou pensa de outra forma. E se há algo que Deus ama fazer é mostrar-se fiel àqueles que obedecem e, como veremos em breve, aos que confiam plenamente nele. Confie em Deus. Embora isso pareça óbvio, confiar em Deus exige muito esforço, assim como a obediência. É preciso fé para permitir que o Senhor lute suas batalhas. O aprender a descansar em Deus é construído sobre o fundamento de saber que sua ajuda vem somente de Deus e saber que Ele tem o que é preciso para lhe dar a vitória. Confiar em Deus significa dar um passo para trás no ringue para permitir que Ele entre, não tentando lutar ao lado dele, mas descansando em seu amor e confiança enquanto Ele derruba os seus inimigos. Louve e agradeça. Concentre seu coração, mente e alma em Deus, louvando-o por seu grande poder, força e amor. O que é isso? É uma ótima forma de confiar. Isso exige que você tire os olhos da intensidade de seus desafios e coloque-os em quem Deus é e quão fiel Ele sempre foi, tanto para você quanto para todo o seu povo, desde o tempo memorial. O verdadeiro louvor e agradecimento dão origem à paz e a grandes milagres. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Conforme você louva a Deus, as coisas começam a acontecer no reino invisível. No Antigo Testamento, o povo de Deus não tinha o nome de Jesus como arma, mas tinha o louvor. O louvor é como um incenso que é lançado no céu. Enquanto você se envolve em louvor, Deus cheira o incenso como uma forma ou um sacrifício e ele entra em ação imediatamente. De fato, quando escolhemos descansar em Deus por meio do louvor, o seu poder surge para nos libertar. O louvor move Deus à ação. Portanto, em vez de reclamar, passe o tempo louvando e agradecendo a Deus. Declare sua grandeza acima de sua situação enquanto espera para ver sua demonstração em sua vida. E por último, como você pode deixar Deus lutar suas batalhas? Pratique paciência. Você provavelmente já ouviu isso antes, a paciência é uma virtude. Se você tem dificuldade nessa área e começa a ficar impaciente, lembre-se de que o tempo de Deus é o melhor. Lembre-se de que o Senhor lutará por você se você ficar parado tempo suficiente. Querido cristão, você deve se lembrar que quando Deus luta por você, não há repercussão ou consequências.
Tudo é perfeito, sem consequências para quem fica parado e espera pacientemente em Deus. Deus sabe como lutar por seus filhos, diz nos Salmos: não toque no meu ungido. Você pode não sentir isso, mas você é o ungido de Deus. Você pode estar em uma situação onde há desrespeito, pessoas te empurrando para baixo, oposição ao seu redor. Você acha que nunca vai mudar. Prepare-se, sua hora está chegando. Deus ouviu cada palavra negativa falada contra você. Ele viu todas as pessoas que tentaram te segurar. A vindicação de Deus está a caminho. A promoção está chegando. Novos níveis estão chegando. Deus fará coisas novas acontecerem que você nunca poderia fazer acontecer. Ele está preparando aquela mesa na presença de seus inimigos. Deus sabe como lutar por você. Por que você não coloca esse desafio nas mãos dele? Você já tem um defensor. Deus pode fazer isso melhor do que você. Ele sabe como fazer justiça. Ele sabe como vindicar você. Nada pode resistir ao nosso Deus. O que quer que enfrente na vida, se você apenas mantiver a paz e permanecer em repouso, Deus promete que lutará suas batalhas. Ele abrirá um caminho mesmo quando você não vê uma saída. Deus tem um histórico comprovado nas Escrituras para cumprir sua palavra e ele sempre pode ser validado na premissa de sua palavra. Os homens podem voltar atrás em suas palavras, mas o Deus Todo-Poderoso é um Deus de integridade. Portanto, creia, confie e dependa de Deus de todo o seu coração. Deixe Deus lutar suas batalhas. Ele nunca perdeu. A vida pode ser desafiadora. Ela pode trazer infortúnios um após o outro. Depois de um tempo, você pode começar a se definir por seus desafios, por como as pessoas o veem, pelas mentiras que o diabo está colocando em sua mente. Você começa a acreditar que não é bom o suficiente, que é fraco, que as coisas nunca vão mudar, que nunca vai conseguir e que está condenado. Acreditamos em todos os tipos de coisa com base no que passamos, e você pode ser dominado por sentimentos de desesperança. Embora todos esses sentimentos e crenças possam ser muito reais, precisamos nos fazer algumas perguntas pertinentes. Devemos permitir que as pessoas definam quem somos? Nossas circunstâncias devem definir quem somos? Nosso valor é baseado no que alcançamos ou adquirimos? Claro que não. A verdade é que só o Criador de algo conhece verdadeiramente o propósito, as habilidades e limitações daquilo que ele criou. Da mesma forma, somente Deus que nos criou, que nos uniu intrincadamente no ventre de nossa mãe, sabe e, portanto, tem o direito de definir quem somos, o que podemos fazer e o que nos tornaremos. Ora, porque o Criador sabe o que ele colocou em você, só ele conhece nosso começo e nosso fim. Então, por que tantos de nós cristãos não somos capazes de ser confiantes, intrépidos e vitoriosos? Por que andamos com uma atitude derrotada, de cabeça baixa? Porque permitimos que as mentiras do inimigo se tornassem a nossa verdade. Satanás usa o mesmo velho truque que usou desde o início dos tempos. Ele ataca a mente. Ele fez isso no Jardim do Éden com Adão e Eva. Ele brincou com a mente de Eva e a fez duvidar do que Deus havia dito. Deus disse isso mesmo? Ele perguntou. E ainda hoje, Satanás usa o mesmo truque repetidamente, plantando mentiras em nossas mentes. Será que Deus realmente disse que você é o cabeça e não a cauda? Será que Deus realmente disse que se você confessar seus pecados, você será perdoado? Você realmente foi curado pelas feridas que Jesus sofreu na cruz? O inimigo trará dúvidas à sua mente e atacará seus pensamentos, porque ele sabe que suas vitórias começam com os seus pensamentos. Se você pensa que é um perdedor, ninguém pode fazer de você um vencedor. Mas se você acredita que é mais que vencedor em Cristo, nada e nem ninguém poderá detê-lo. E às vezes a palavra de Deus é tão simples que temos dificuldades para aceitá-la como ela é. O mistério do quão poderosa é a palavra de Deus torna difícil para muitos apenas tomá-la como ela é. Podemos ter dificuldades para entender como um Deus tão santo pode nos perdoar tão facilmente, ou para entender como uma doença da qual os médicos já disseram que não tem cura, pode ser curada em nome de Jesus.
Podemos ter dificuldades para entender como Deus pode dar uma solução para aquilo que parece não ter jeito. Mas, amigos, é hora de colocar o capacete da salvação. O sangue de Jesus é uma garantia de quem somos e a quem pertencemos. A obra da cruz fez com que todas as promessas de Deus fossem nossas. Deixe seus pensamentos se fixarem em Deus e até onde Ele o trouxe e o que Ele diz sobre você. Você deve se lembrar constantemente que pertence a Deus e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Acredite no que Deus diz em sua palavra sobre você e sobre suas circunstâncias e não caia nos jogos mentais que o diabo está jogando em você. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pensamentos de derrota e desânimo virão, mas cabe a nós resistir a esses pensamentos. Resistir significa que você não pode simplesmente sentar e orar para que os pensamentos desapareçam. Você terá que ser deliberado ao lutar contra pensamentos ímpios. Terá que se recusar ativamente, de propósito, a deixar esses pensamentos permanecerem em sua mente. Recuse-se a alimentar pensamentos contrários à palavra de Deus. E o melhor ainda é que, fazendo isso, você substitui as mentiras do inimigo pela verdade da palavra de Deus. Você começará a ver e a experimentar as vitórias de Deus em sua vida. Quando você lê a palavra, medite nela e declare isso sobre sua vida, sobre aquele enfermo, sobre as situações desafiadoras. As coisas não podem permanecer as mesmas. Veja, a palavra de Deus não é um pensamento positivo. A palavra de Deus não é uma esperança vazia. A palavra de Deus é viva e ativa. E uma vez que a entendemos, que cremos nela e aplicamos em nossa vida, começaremos a enxergá-la ganhando vida diante de nossos olhos. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, amigos. Mas onde está a sua mente hoje? Está presa nas opiniões e percepções do mundo? Veja o que Paulo nos aconselha em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que valorizar a sabedoria de Deus acima da sabedoria do mundo. Temos que estar dispostos a fazer as coisas da maneira de Deus para que possamos ver e experimentar o poder e a vitória dele em nossas vidas. Temos que estar totalmente comprometidos com Deus e tomar sua verdade como a única verdade. Veja o que diz Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E não se trata apenas de conseguir aquela promoção, comprar uma casa nova, casar com a pessoa dos seus sonhos. Essas coisas são boas. Não estou dizendo que você não deve desejá-las ou pedi-las, mas além disso, peça a Deus vitórias que tenham um valor eterno. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Na verdade, a palavra de Deus nos diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Portanto, riqueza, carreira e família, todas essas coisas são boas e devemos, por todos os meios, pedir a Deus que nos abençoe com elas. Mas vamos primeiro buscar a Deus, aprender a sua palavra, buscar a sua opinião. Vamos primeiro orar por aqueles que estão perdidos para serem salvos de seus pecados. Vamos confiar em Deus para nos livrar de vícios e do comportamento ímpio. Vamos clamar a Deus para nos usar para construir sua igreja. A verdade é que uma vez que você se concentra na agenda de Deus, todas essas coisas o seguirão e não serão mais impossíveis para você. Você não passará por cima de seus colegas de trabalho para conseguir aquela promoção, pois seu primeiro desejo será levar outros a Cristo. E em segundo lugar, você terá a certeza da palavra de Deus de que a vitória é sua. Você saberá que seu futuro está definido e você já é vitorioso porque o Criador do céu e da terra está no comando de sua vida.
A palavra de Deus declara que você pode fazer todas as coisas por meio de Cristo que o fortalece. Sua vitória está garantida, e você tem que aprender a rejeitar o medo, o fracasso, as más percepções e buscar em Deus tudo o que diz respeito à sua vida. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sua mente e seus pensamentos determinarão se você viverá em paz ou tumulto, vitória ou fracasso. Sua mente determinará se você se concentrará nas coisas do alto ou se ficará preso nos problemas desta vida. Sua mente determinará se você obedecerá a Cristo ou acreditará no diabo e se renderá à derrota. Deus é tão maravilhoso que mesmo para as áreas de nossas vidas em que somos fracos, Ele já fez um plano para isso. Portanto, pare de se questionar porque você tem esta ou aquela fraqueza. Deus aparecerá em sua força e cobrirá você. Não dê desculpas que só contribuem para o diabo derrotá-lo. Como Davi, vá e mate aqueles gigantes, sabendo que Deus está com você, sabendo que sua graça é suficiente para a sua vida. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você acha que sua idade é uma fraqueza? Mas a verdade é que sua idade não é uma limitação para Deus. Você acha que seu passado assusta a Deus? Mas Ele pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para a sua glória. A verdade é que suas qualificações não têm nada a ver com isso. É tudo sobre Deus e suas promessas. Ele está cuidando de sua palavra para cumpri-la. O favor de Deus pode levá-lo a lugares que outros levaram anos para alcançar. Você pode ter pecado e sentir que o Senhor não vai ajudá-lo. Ouça, peça perdão a Deus, aceite o perdão dele, mude seus caminhos e siga em frente. Você tem que se levantar e perceber que seu Pai não guarda rancor. Ele não guarda seu pecado contra você. Você pode sentir que sua situação é tão deprimente e que nunca sairá dessa tristeza e dor no coração. Mas, amigo, você se levantará novamente, sorrirá novamente, viverá uma vida plena. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia me diz, e você deve crer para poder receber. E o que Deus diz em sua palavra? Salmos capítulo 30, versículo 5 diz: Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz também em Marcos capítulo 9, versículo 23: Se podes, tudo é possível ao que crê. O Senhor escreveu uma carta de amor para nós que nos tranquiliza, que podemos fazer isso, podemos vencer, podemos superar, podemos ser curados mesmo que o relatório do médico diga o contrário. Podemos conseguir aquele emprego mesmo se estivermos contra pessoas mais qualificadas. Podemos vencer essa toxicodependência. Podemos dizer não ao pecado que tão facilmente nos envolve. Nós podemos porque Deus disse que nós podemos. Amigos, Deus já disse. Tudo o que temos a fazer agora é acreditar. E lembre-se que a fé sem obras é morta. Uma vez que cremos, temos que agir para ver o seu poder operando em nossas vidas. E não é apenas para você desfrutar, mas é para os outros verem e darem glória a Deus. É para os outros verem e encontrarem esperança para suas situações. É para os outros verem e mostrarem como desfrutar das promessas de Deus. Você pode estar olhando para a sua situação agora e tudo que vê é dor e desconforto ao seu redor. No entanto, Deus pode olhar para você e ver uma pessoa sendo preparada para um futuro melhor. Um dos meus salmos favoritos é o Salmo 66, versículos de 8 a 12, que diz: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas,
Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui o salmista começa a agradecer a Deus por preservar sua vida e não permitir que ele escorregue e caia. Você pode olhar para isso e pensar: Deus fez grandes coisas por ele. Ele não teve que passar pelas coisas que eu tive que passar. Ele não passou por minha dor e sofrimento. Mas você está errado. Veja bem, logo após agradecer a Deus pela preservação de sua vida, a próxima coisa que ele fez foi delinear a situação que o trouxe até onde ele estava. Em outras palavras, ele estava narrando a jornada para o seu agradecimento. Rapidamente, deixe-me dizer uma coisa hoje. Não há dúvida de que Deus tem grandes planos reservados para você como seu filho. Não há dúvidas de que você tem um futuro e uma esperança em Cristo. Isto é, enquanto você estiver em Cristo, na perfeita vontade de Deus, vivendo em sua vontade para você, seu futuro será glorioso. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. No entanto, você precisa saber que na jornada para as grandes coisas que Deus tem reservado para você, existe algo chamado processo. Eu já disse isso antes e vou repetir. Tudo o que acontece com você pode não ser o plano de Deus para a sua vida, mas Deus tem um plano para tudo o que acontece com você. Em outras palavras, Deus não pode ser a causa da situação em que você se encontra, mas Deus pode usar a situação para seu próprio propósito. É por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas, boas e más, nós, os filhos de Deus, somos mais que vencedores. Agora o processo para o seu grande testemunho e futuro glorioso não será um mar de rosas o tempo todo. Às vezes pode até ser mais doloroso do que você esperava. No entanto, você pode deixar Deus usar essa dor como uma ferramenta para prepará-lo. Às vezes um exercício pode parecer uma punição. Ambos não são agradáveis. Um está sendo dado como consequência de uma transgressão e o outro é dado para treiná-lo para algo melhor. Nas Forças Armadas, os treinamentos são difíceis. Você é treinado em diferentes exercícios e tarefas pesadas. Elas não apenas pegam um civil inexperiente, dão-lhe uma arma, mandam-no para a guerra e depois o decoram com estrelas de honra. Não, o civil tem que passar por um treinamento intenso. Às vezes, ossos são quebrados e as dores podem ser insuportáveis, mas ele continua até que se transforma em uma nova pessoa, um soldado. Ele só recebe armas de fogo para ir à guerra porque foi treinado para proteger sua nação. Como soldado, ele sabe como se engajar na guerra e como sobreviver no campo de batalha. Como soldado, ele entende de ordem, estratégias de guerra e como usar armas. Como soldado, ele foi treinado para controlar suas emoções e seus medos. Como ele foi treinado? Através de dificuldades e sessões difíceis. Isso também se aplica à vida. O salmista estava escrevendo sobre as diferentes provações que teve de suportar para chegar à abundância que Deus lhe havia preparado para ele. Não há dúvida de que há um futuro abençoado esperando por você. Há um ótimo casamento, uma ótima vida financeira e econômica em seu futuro. No entanto, quando você olha para si mesmo, pode estar vendo dores e sofrimentos que não se alinham com o belo futuro que Deus lhe prometeu. Amado, não é um erro. Deus não comete nenhum erro. Você é filho dele? Se você é filho de Deus, então você deve saber duas coisas. Número 1, que Deus te ama mais do que você pode imaginar e deseja vê-lo bem e próspero. Tudo que ele te faz procede desse amor. Ser um cristão significa que você crê nisso. Se você não crê no amor de Deus apesar do que está passando, então sua fé está em questão. A verdadeira fé é crer na intenção de Deus, mesmo quando as atividades ao seu redor parecem estar logicamente fora do curso. 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente.
Você está em uma situação dolorosa agora? Reserve um momento para refletir sobre o amor de Deus por você. Ele te amou o suficiente para dar a si mesmo como um sacrifício para redimir você. Será que ele faria isso para depois o abandonar em uma situação difícil? Ele disse em Jeremias capítulo 31, versículo 3: Eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Não há fim para o amor de Deus. O amor de Deus é terapêutico. Quando você medita nela o suficiente, o amor dele tem o poder de dar vida e fortalecer sua fé. Lembre-se, se você puder se lembrar de que Deus te ama, então você pode facilmente crer que ele está trabalhando em algo a partir da situação atual. Número 2, sobre as coisas que você deve saber como filho de Deus. Além do amor de Deus, você também deve saber que os caminhos dele são os seus caminhos. Quando você comprometeu seu coração a seguir a Jesus, não fez com seu próprio plano de ação. Você veio e entregou todo o seu plano e vontade a ele. Colocar sua fé em Jesus significa submeter sua vontade e ambições a ele e entregar sua vida. Se Jesus ainda não é o Senhor de tudo em sua vida, então ele ainda não é o seu Senhor. Ele deve ser o Senhor de tudo, ou não será Senhor de nada. Uma das coisas que torna difícil para os cristãos andar com Deus e cooperar com seus propósitos é o fato de chegarmos a Deus depois de já tomarmos nossas próprias decisões em nossos corações. Não vamos a Deus para conhecer sua vontade ou algo assim. Em vez disso, vamos apenas informá-lo sobre nossos próprios planos e esperamos que ele os abençoe. Você consegue ver isso agora? Nós nos perguntamos de onde vem a maioria das lutas e decepções, frustrações e depressão. Você não está realmente seguindo a Deus. Em vez disso, você está tentando fazer com que ele o siga. Mas Deus não pode ser conduzido. Ele deve liderar. Ele não segue ninguém, não se curva a ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso. Você pode ter um plano em uma direção e os planos de Deus para você, que são melhores, podem estar em outra direção. É preciso uma vida totalmente entregue para aceitar os caminhos de Deus e segui-los. Os caminhos de Deus nem sempre farão sentido, parecerão bons, agradáveis e convenientes, mas sempre serão os melhores no final. O que estou tentando dizer sobre este ponto? Isaías 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Entre você e o futuro que Deus preparou para a sua vida existe um terreno que nunca foi explorado antes. Isso exigirá sua consciência do amor de Deus e a fé que Ele produz para que você o siga até o fim. No final desse terreno está um você que nunca viu antes. No final desse terreno está um você que foi testado por Deus através de dificuldades e pode ser confiável. Aquele que foi refinado no fogo como prata. Alguém que passou pela prisão da vida. Alguém que foi machucado e ferido por pessoas. Alguém que foi quebrado e curado por Deus. Nesse lugar você tem tudo para ser um soldado de Deus, pois merece sua estrela. Como aquele general ou combatente excepcional, você conquistou todas as estrelas pelas quais está sendo homenageado. O caminho entre você e esse ponto, sem dúvida, será doloroso. Mas a fé diz: vou passar por isso sem desistir. Este é o meu dia de preparação. Esta é a minha temporada de preparação. Deus está usando o que está acontecendo comigo agora para me preparar para o futuro. Eu não posso entender isso. Eu posso não gostar. Posso até não saber tudo sobre esse futuro em que acredito. Porém, eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele me ama e não vai me deixar cair. E mesmo quando cair, Ele me pegará e me restaurará. Conheço seus planos para mim e eles são para o meu bem. Então vou confiar nele no meu processo. Ao passar pelo fogo de um relacionamento difícil, lembre-se de que Deus tem um propósito para a sua dor. Você está aprendendo. Você está sendo fortalecido. Deus não te odeia. Como você está sendo tratado não é necessariamente o que você merece. Se eles estão tratando você como lixo, não se preocupe com isso. Se estão te traindo, não pense menos de si mesmo.
Se contam todo tipo de mentira contra você pelas costas, não se preocupe. Há um lugar de abundância esperando por você. Isso parece muito doloroso, justamente por causa do grande espetáculo que Deus está prestes a preparar para você. Você vai ficar bem finalmente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pare de reclamar das dores, comece a regozijar-se nelas. Lembre-se das duas coisas que você nunca deve perder. Primeiro, a consciência do amor eterno de Deus por você. Segundo, a compreensão de que o processo dele nem sempre parecerá normal para você. Mas se crer verdadeiramente em seu amor, você cooperará com ele e o louvará através das circunstâncias. Comemore as dores porque Deus está com você, meu amigo. Nunca se esqueça disso. Nunca.